começamos a gravar. Amigos, nós estamos aqui no programa Pontuando do meu canal. Eu sou José Roberto Abramo e hoje nós vamos fazer uma entrevista. Ela não é técnica, não, ela é uma entrevista de nós, pessoas comuns e que temos necessidades, temos o nosso olhar para as pessoas que são comuns também, mas que têm dificuldades. E nós vamos falar exatamente dos últimos procedimentos que não favorecem a ajuda e o olhar que as comunidades, que as pessoas, que as sociedades têm que ter para estas pessoas com necessidades. Essas pessoas são os deficientes físicos, deficientes visuais, deficientes com locomoção, deficientes auditivos, eles têm que ser integrados à sociedade. Fica aí que daqui um pouquinho eu vou dizer com quem que nós vamos conversar. Olá, está no ar o programa Pontuando, aqui do meu canal. Eu sou José Roberto Abramo, eu já falei, e hoje nós trouxemos aqui Valéria Andrade. A Valéria Andrade, ela é uma militante há mais de 30 anos em direitos de pessoas com deficiência. E a Valéria veio acompanhando esse trabalho que foi feito mais ou menos em torno de 33 anos para cá, que conseguiu fazer a inserção dessas pessoas na sociedade, os alunos com deficiência serem acomodados dentro de escolas regulares, ter um ensino regular para que os outros alunos os absorvam e eles passem a ter um cotidiano de convivência, para que isso depois se repercuta no trabalho, para que essas pessoas pensem como que as outras que têm as deficiências possam andar pela rua, subir nos prédios, ir na casa dos outros, dirigir seus próprios carros, subir em calçadas, andar nos prédios, viajar, quer dizer, terem uma vida de cidadão normal. Tudo bom, Valéria? Falei muito, falei mais. Tudo bem, boa tarde. Muito bom estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Zé Roberto. Bacana. Ô, Valéria, a gente teve nós tivemos aí já no ano passado, em fevereiro do ano passado, tiveram alguns procedimentos nessa área. E a Constituição, ela é muito bem estabelecida com relação às leis que garantem esse estar na sociedade, naturalmente. E depois disso, passado um tempo, agora em 1º de outubro, houve um decreto que o Conselho Federal de Psicologia e outros conselhos e juristas e pessoas que avaliam a construção, a Constituição, principalmente a de 1988, que foi a Constituição chamada Cidadã, né? Houve uma modificação nesse olhar, né? E todos os órgãos competentes estão se posicionando. É claro que isso caminha para uma judicialização, né? Parece que é uma questão política-ideológica. Eu não gostaria de entrar na questão política-ideológica, porque eu acho que as questões ideológicas, da maneira como elas foram trabalhadas, elas têm caráter abjeto. Não há que você ter uma ideologia sobre direito de terceiros. Você concorda comigo? Eu não posso dizer, por exemplo, que eu ter um olhar para a deficiência, eu posso ir lá modificar uma lei sem saber se toda a sociedade concorda com isso e estabelece aquilo como um direito. É isso? Como direito e dever. Não é? Então, eu não quero entrar nessa polêmica, porque no frigir dos ovos nós estamos dando nome àqueles que têm essa ideologia, e eu acho que eles não têm sequer o direito de ter essa ideologia. Mas vamos falar desse decreto. O que você sabe desse e o que você pode passar para o nosso público, para que o público entenda por que eu estou falando assim com essa indignação? Diz aí para nós. Eu acho que a palavra que você usou reflete bem o nosso sentimento, que é um pouco isso de indignação. Esse decreto com nome pomposo que foi dito aí, foi na dia 30 de setembro, mas ele já estava sendo gestado na surdina já há quase mais de um ano, chama-se Plano Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. É um nome bombástico para dizer o quê? Para fazer uma alteração visceral, segregadora, que não condiz com nada da luta que a gente vem travando ao longo dos anos em relação à inclusão da pessoa com deficiência, especialmente na educação.
esse nome pomposo aí, né, que é o que a gente está falando, que é o decreto segregador, ele contradiz todos os parâmetros, todos os instrumentos, toda a legislação que a gente vem fazendo desde a Constituição de 88, como você já colocou. Ele é um decreto inconstitucional. E por isso que vários juristas, conselhos regionais de medicina, psicologia, a OAB, já se manifestaram contra ele, e estamos aí também no Congresso, tem um grupo de senadores e deputados fazendo já uma proposta de projeto de decreto legislativo, que é o chamado PDL, para alterar ou revogar, melhor dizendo, este decreto, que é um absurdo. Esse decreto ele joga para trás 60 anos de luta. Ele volta na década de 40, quando as escolas, quando os pais, né, familiares, que o Estado ainda não tinha essa função de educação especial, ele não se manifestava sobre isso, não tinha essa obrigatoriedade hoje como tem. Então, os pais, naquela aflição de ver seu filho sem uma formação, sem um atendimento até assistencial e médico, eles procuraram se organizar. Não é à toa que na década de 50 surge as APAES, que são grandes instituições especializadas e que trabalharam muito tempo dentro desse contexto de escola especializada e que hoje não cabe mais dentro da legislação. Só para você ter uma ideia, esse decreto ele fere um Tratado Internacional de Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência, de 2009, ele fere a Lei Brasileira de Inclusão, que é o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, e, principalmente, ele fere a Constituição. Aliás, a Convenção, que é o nosso internacional, ela é uma emenda constitucional. Então, a Constituição é muito clara, ela garante que a educação especial, a educação das pessoas com deficiência, deverá ser preferencialmente em escola regular. E a Lei Brasileira de Inclusão e a Convenção veio sistematizar isso. A nossa convenção, que é uma convenção importantíssima, é a lei brasileira, ela muda paradigmas. E um dos paradigmas é esse. Por exemplo, você vê como é que esse decreto é na contramão de tudo. A Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto, ele fala que é passível de multa e até outras penalidades a recusa de pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, adultos, na escola, seja ela privada ou pública. Porque isso foi um grande avanço, um avanço considerável. E outro avanço que o Estatuto coloca aí a convenção, e que esse decreto ele sutilmente ele volta com isso, é o conceito médico da deficiência em contraponto à modernidade hoje da nossa luta por direitos humanos, que é o conceito social da deficiência, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Então, assim, é um absurdo dos absurdos. E, para finalizar, nesse primeiro momento, como ele é tão assim indigno, vamos dizer assim, segregador, que ele não foi feito com a participação das pessoas interessadas. Não houve uma participação. E isso foi muito sério, por isso que ele também não nos representa e ele precisa de ser revogado, sim. Pois é, você citou o artigo aí, eu vou citar porque você é militante da área e procura esses detalhes e eu sou interessado, estou aqui abrindo esse espaço para você, que é um espaço de direito, né? É um espaço de qualquer pessoa com responsabilidades diante do outro na vida, independente de ser religioso, independente de qualquer coisa. Eu acho que as pessoas têm que raciocinar que são éticas, né? E a dificuldade do outro, e o brasileiro costuma ser solidário em situações de catástrofe. Ele pode ser no dia a dia, ele pode até ser egoísta, mas em situação de catástrofe ele costuma ser solidário. Então, se você realçar as condições de vida, que eu vou chamar de catastróficas, né? Você vê uma sociedade rápida como nós somos, com tanta tecnologia, inclusive capacitivas, né? Em que as coisas ocorrem muito tempo, muito rápido. Se você não der acesso às outras pessoas com deficiência, a essas tecnologias que existem, e permitir que a sociedade caminhe com essa liberdade ou com essa rapidez, você vai deixar muita gente em segundo plano. E como você falou,
Se o problema do deficiente for problema de hospitais, de cuidados médicos, e de manicômios, de escolas especiais, ou de reclusão em clínicas, ou de reclusão aqui ou ali ou lá, independente do deficiência, primeiro que você está misturando tudo. Segundo que você está tirando direitos conquistados. Aí a minha pergunta, nós teríamos que ter um jurista aqui, de repente eu posso até para frente chamar um jurista aqui que pudesse comentar e você estaria presente, seria ótimo. É o seguinte, na revista Fórum, eu peguei uma coisa, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que você citou, que é a 3.146 de 2015, que você disse, você também falou no artigo 28, ela assegura a oferta de sistema educacional, inclusive em todos os níveis e modalidades de ensino. Aí eu fico perguntando, se isso é uma lei, como que um decreto pode mudar uma lei? Essa que é a minha dúvida, entendeu? Será que isso tem escopo jurídico? Isso que eu queria. Então, Rosa, eu procurei também me informar, né? Quando houve esse decreto, a gente já fez algumas discussões, tá para fazer nós vamos fazer uma outra discussão com algumas lideranças aí, especialistas dentro da área, mas me parece, eu também não sou jurista, mas me parece que um decreto ele não pode sobrepor a uma legislação, a uma lei federal. Principalmente uma lei como é a Lei Brasileira de Inclusão, que tem origem de um tratado internacional. Brasil, eu quero ressaltar isso para ver como que é a gravidade desse decreto. O Brasil foi signatário, em 2009, de um tratado internacional de direitos humanos, emenda constitucional, que garante várias situações. E tem um capítulo especial que fala a educação inclusiva ela tem que se dar em todos os níveis, como você colocou, desde a infância até a fase adulta, entrada na universidade. E isso o decreto feriu. Então, assim, alguns juristas, até amigos meus, falaram: Valéria, isso é tranquilo, porque um decreto não pode sobrepor, não pode mudar uma legislação que já está instalada e aprovada. Assim, era bom realmente certificar, né, junto a um jurista, isso. Eu sei que está havendo muitas reações. O Conselho Nacional, nós temos um Conselho Nacional, que é o CONAD, Conselho Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, que tem várias instituições importantes. Entre essas instituições, que na minha avaliação, mas de algumas pessoas também, fizeram um lobby muito grande para que esse decreto pudesse ser aprovado, porque elas vão receber dinheiro público, são entidades importantes? São, não estou desmerecendo aqui de jeito nenhum. Aliás, eu tenho uma excelente relação com a PAI daqui de Juiz de Fora, respeito muito o trabalho da PAI, não estou dizendo nem que é a PAI, mas estou citando para a gente exemplificar. Mas elas fizeram um lobby por federação junto ao governo, onde elas podem receber dinheiro do poder público. Né? São filantrópicas, mas elas vão se capacitar. Mas isso não vai resolver o problema. O problema não é esse. O problema não é financiamento. O problema é a luta para a gente se transformar, quem sabe daqui uns 2 séculos, numa sociedade inclusiva. A gente precisa, a criança ou adolescente inserido numa escola regular, ela não é boa só para a pessoa com deficiência, ou autista, ou quem tem síndrome de Down. Ela é boa principalmente para a criança que não tem nenhuma deficiência. Porque quanto mais cedo a criança sem deficiência aprender a lidar com as diferenças, menos preconceito nós vamos ter na sociedade, menos discriminação. Então, assim, o grande argumento ético que a gente faz desse decreto é de que ele joga por terra toda essa luta por inclusão, por sociedade inclusiva que a gente quer. Uma sociedade inclusiva em que o problema não pode estar em mim, que sou pessoa com deficiência, mas está no entorno em que eu vivo, nas barreiras atitudinais, as barreiras físicas, de comunicação que eu enfrento para poder exercer a minha cidadania. Este que é o grande questão. E que a Lei Brasileira de Inclusão, no conceito social da deficiência, estabelece. Que o impacto que uma deficiência tem na vida da pessoa, ela pode ser menos ou mais de acordo com o entorno social,
atitudinal e até político em que ela vive. Eu Um concordo. exemplo claro é isso. Eu uso uma cadeira de roda. O impacto que eu vou ter, se eu vou me dirigir a um local, vou, por exemplo, fazer uma compra. Se eu chego nessa loja e eu não consigo acessar essa loja, o problema não está em mim. Eu consegui chegar até lá. O problema está na loja que não respeitou a minha diferença e não me vê como uma consumidora, uma cidadã. A mesma coisa a criança com autismo. O problema do autismo, ela não é dela nem da família, é da escola que, em vez de ela precisa, a escola hoje, a escola especial, a escola inclusiva, ela precisa de investimento. Então é preciso investir em infraestrutura, em tecnologias assistivas, para ele poder ter condição de acompanhar um processo normal de aprendizagem. E a gente tem isso tudo, em métodos pedagógicos mais eficazes, que não ocorre ainda. Isso ainda não ocorre. Por isso que a grande, vamos dizer, uma justificativa que alguns familiares fazem para esse decreto é de que a escola não acolhe seus filhos. Ela acolhe. O que é preciso é que tenha mais investimento em capacitação para professores e nessa infraestrutura tecnológica, pedagógica, de infraestrutura, inclusive de barreiras atitudinais e físicas, para que as crianças e adolescentes e adultos mesmo possam frequentar a escola em condições de igualdade. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Quer dizer, é melhor então eu estou doente, eu estou com uma ferida na perna, em vez de eu ir lá curar, eu vou e corto a perna? Não, eu tenho que ir lá e melhorar a minha situação. É isso que está acontecendo com esse decreto. É uma alegoria meia brusca, meia grotesca, mas é assim que a gente sente. Em vez de arrumar, fazer a coisa certa, ele prefere, o decreto, jogar de novo para as instituições. As instituições têm um papel importante, Alberto, quero ressaltar aqui, e fica parecendo que eu sou contra elas, e não sou. Elas têm importância porque elas podem ser o contraturno. A criança e o adolescente frequentam a escola regular normal lá, dentro daquelas suas, e depois ela tem um reforço, que é o que é o AEE, que hoje tem, e que nós estamos lutando agora, principalmente nessa época da campanha, uma das propostas que a gente está fazendo para alguns candidatos, é que amplie os AEEs, que é atendimento educacional especializado. Eles hoje são regionais, eles não são dentro da escola, hoje em Juiz de Fora. Nós queremos que as escolas que são possíveis de ter esse AE, porque algumas às vezes não tem espaço, mas mesmo que não tenha espaço, que crie esses espaços e coloque o AE dentro da escola, porque aí facilita muito a vida da família. É uma grande discussão que a família faz, é isso. Ela fica por conta de ficar o dia inteiro em atendimento de TO, de fisioterapeuta, de fonoaudiologia, e etc. E na escola. Se o AE tem todos esses profissionais, eles precisam ter, eles precisam ficar dentro da escola. A criança vai para a aula e depois ela tem o atendimento do AE. Essa que tem que ser. Então, o problema não é criar de novo, voltar para as escolas especiais, mas é investir na educação inclusiva, que ainda tem pouquíssimo investimento. Pois é, o que eu queria criar um contexto aqui para o nosso ouvinte entender, eu acho que todo mundo já entendeu, né? Eu quero só reforçar uma coisa. Por exemplo, eu dava aula numa escola, e uma escola de confessional, não vou citar nomes. Eu dei aula em várias escolas confessionais. E um dia, os alunos, que eram crianças maravilhosas, eram adolescentes e jovens maravilhosos, muito simpáticos, conheço eles até hoje, são bons profissionais, são pessoas muito boas, filhos de ótimas famílias. Eles tinham todo o direito e todo o dever de ser muito bons, e eles são. E naquela época, isso tem uns 12, 13 anos atrás, eles teve como é que a gente fala? Uma instrução da escola, uma iniciativa da escola, de ir até escolas públicas, escolas de bairro e escolas de periferia. E quando eles chegaram lá,
eles começaram a ter um choque eu vou chamar de civilização, né? Você está acostumado, entendeu? Você está acostumado muito a conviver com seus iguais. Iguais que não são iguais, porque um tem um nariz maior, outro tem um nariz menor, um é chato, outro é baixo, outro é enjoado, outro é ranhento, um é alegre, outro é triste, né? Mas são pessoas, vamos dizer assim, com o mesmo nível de acesso à vida. Quando você chega numa comunidade em que o acesso é dificultado por um motivo que você não entende, você acorda. Então, a lei da inclusão, ali, eles tiveram um olhar para essas pessoas, aquilo marcou a educação deles. O ideal seria que as escolas todas fossem públicas e as pessoas, independentes de suas origens, convivessem com as necessidades dos terceiros e convivessem com as necessidades dos deficientes. Então, a questão não é ideológica. Não é o que eu acho que eu dou direito ou tiro direito a alguém. Eu não sou alguém que posso dar ou tirar direito de ninguém, porque o direito à vida que eu tive foi imanente à minha pessoa. Imanente da minha pessoa, imanente da pessoa deficiente, imanente da pessoa mais pobre, imanente da pessoa mais rica, imanente do banco caucasiano europeu, imanente do africano e do asiático, né? De qualquer lugar do planeta, porque nós não escolhemos lugar para. Nós não fizemos essa escolha, aparentemente. Você não fez escolha de ter uma deficiência. Eu não fiz escolha de ter uma doença grave, tá certo? Você não faz essas escolhas. Então, quer dizer, por que eu não tenho direito, a partir do momento em que eu sou um cidadão que nasci na mesma situação que os outros, seja eu rico, da periferia, muito rico, riquíssimo, pobre, paupérrimo, deficiente, por que eu não tenho o mesmo direito? Então, a convivência com as pessoas com dificuldade educa a nossa maneira de ser. Então, não é uma questão ideológica, é uma questão ética. Se há 60 anos nós acordamos, não é verdade? Se há 60 anos nós acordamos para isso, nós ainda não estamos acordados. Tanto não estamos que ainda discutimos pontos que não devem ser mais discutidos. Então, esse decreto ele teria que ser senão nós não estaríamos aqui falando isso, né? Exato. Se fosse tudo, como você diz, hoje nós não estaríamos fazendo essa live aqui, discutindo isso. Talvez nós estaremos discutindo como nós podemos melhorar, né, a relação da sociedade com a pessoa com deficiência, ou com as minorias, vamos dizer assim. Mas não é mesmo uma questão ideológica, jamais foi. É uma questão ética. Agora, a questão ética passa por um viés ideológico. Infelizmente, né? Porque algumas pessoas têm a ética baixa e a ideologia alta. Então, eles substituem uma coisa pela outra. Tá certo? Porque você quer ver uma coisa? Olha só, eu fiz um programa aí há uns meses atrás aí, sobre a questão da terceira idade. No programa, eu coloquei uma coisa que foi o seguinte: os empresários, sabe quanto que a assistência e o custeamento da vida e as necessidades das pessoas da nossa faixa etária, que somos atuantes e trabalhadores, ainda que aposentados. Sabe quanto que nós movimentamos no mundo atualmente? 1,7 trilhões de dólares. É muita coisa. Muita coisa. Tá? É maior que o PIB de muitos países. Tá certo? Isso que eu ia te falar, é maior que isso. Então, olha só, se nós velhos da idade chamada terceira idade, que agora estão mudando isso aí, diz que maduro é até 60 e pouco, certo? E velho vai ser só depois dos 90. Eu vou achando ótimo, porque eu não gosto de ser chamado de idoso. Eu também, estou adorando. Eu não sou idoso, eu não me sinto idoso. O problema que eu tenho é outro. Não, claro. Na verdade, a gente tem outros problemas. Mas então, voltando aqui, se nós Sou uma garota jovem. Claro, claro. Se nós movimentamos isso aí, os empresários começaram a abrir os olhos de que, se nós somos um público consumidor, ele pode fazer um trabalho para nós. Uma das coisas que aconteceu, que é até um assunto que o Pontuando vai tocar daqui para frente, são os comandos remotos de ajudas de pessoas com necessidades especiais. Por exemplo, você acabou de fazer uma cirurgia, você volta para o seu trabalho. Você é uma dentista, você é uma médica, você é um trabalhador rural, qualquer coisa. Mas você tem um plano dessa equipe de saúde que pode te socorrer remotamente ou fazer uma intervenção física. Eles começaram a investir nesse tipo de clínica. Você paga um plano semanal, mensal. Você tem um problema na sua casa,
né? Ou então na garagem, ou no meio da rua, você liga para o plano já tem toda a sua ficha, sabe quais são as suas dificuldades, sua medicação, saem correndo e vão lá e te acordem, e te salva a tua vida. Uma criança pequena, um deficiente, um pós-operado, uma pessoa mais velha. Então, quer dizer, nem é o Estado necessariamente que precisa de fazer essa intervenção. O próprio custeamento disso aí, feito pelo indivíduo que tem renda, por exemplo, um deficiente trabalhando, ele tem renda. Por que ele não pode trabalhar? Ele pode custear um plano como esse, ele pode custear, por exemplo, locomoções especiais em táxi, é uma maneira de investir, né? Ele pode custear, por exemplo, ajudas de pessoas em prédio para que alguém suba ou desça com... Você está entendendo? Quer dizer, existe um campo de investimento, aí nós saímos até da ética, nós passamos para o lado do empreendedorismo. Então, quer dizer, esse troço que está acontecendo é um retrocesso infinito, é uma falta de visão, é gente ligada a coisas de 60 anos atrás. Quem disse que a escola especial e a própria vida educa? Os nós que passamos pelas escolas não especiais, as regulares, não somos educados ainda, porque se nós fôssemos educados, a gente não cometeria as besteiras que nós cometemos, não faríamos as bobagens. Né? Eu, por exemplo, eu adquiri uma deficiência adquirida, né, por uma doença chamada mielite transversa, é uma doença autoimune, aos 11 anos de idade. Eu estava, na época, na última série da nossa época, era o primário, né? Eu estava na 4ª série do primário. E aí eu tive todo o apoio. Não, eu estudava na minha terra natal. Eu sou de Bias Fortes, aqui perto. Estudava lá. Eu lembro, olha só, e hoje, quando eu discuto a questão da inclusão, tudo, eu fico lembrando, às vezes, disso. Eu sempre fui muito ativa, tal. Na época, a gente tinha aqueles presidentes de sala, né, de classe, né? E eu era presidente da classe. E a nossa diretora lá, na época, era uma mulher muito dinâmica. Nosso grupo era um grupo pequeno, muito acolhedor, e a gente fez uma horta. E eu participei muito da horta lá. Aí, quando eu tive a doença, porque a minha doença foi assim, ela foi como uma coisa assim, repentina. Eu amanheci com uma dor muito forte e no final do dia eu já estava com dificuldade de locomoção. Eu tive todo o atendimento, fui para a capital e tudo mais, mas isso não vem ao caso. Eu quero contar, depois que eu fiz todo o tratamento, voltei para minha terra, né, para fazer lá, restabelecer lá, ficar tentando lá. Eu ainda estava muito mal, fiquei muito mal mesmo. O médico até chegaram a dizer que talvez eu não ia sobreviver. Mas aí fiquei lá e tal. Aí quando eu cheguei, ainda estava no ano. Ainda não tinha... Eu tive a doença, acho que no início de agosto, e eu voltei para a minha terra lá para outubro. Aí foi uma coisa muito bacana, porque as professoras, a cidade pequena tinha essa facilidade, eu sei. As professoras iam, levavam o caderno, eu não perdi o ano naquele período. E a horta, quando começou a dar frutos e legumes, essas coisas, eu ganhava cesta de legumes, que eu tive igual você, eu não conseguia comer, tinha muita dificuldade para me alimentar. Então, eu lembro desse processo e eu não me sentia diferente de nada. Nunca. Depois, no ginásio, quando eu fiz lá também, eu fiz essa primeira série do ginásio também, toda a classe, todos meus amigos se mobilizavam para me ajudar. Eu ainda não usava muleta. Então, todo dia, uma amiga minha, que hoje é uma médica aí em Juiz de Fora, uma gracinha, pediatra, ela ia comigo, ia e voltava, eu ficava comigo na hora do recreio e tal. Então, esse processo eu senti, eu desconheço de discriminação. E quando eu vim para Juiz de Fora, foi a mesma coisa, sabe? Eu sempre senti-se muito acolhida. Acolhida. E para finalizar essa questão, aí formei tudo, consegui fazer uma universidade com muita dificuldade, porque não era fácil, não tinha acesso à universidade. Até hoje ela melhorou um pouco, mas eu fazia no ICHL antigo, aí tinha que dar volta, não conseguia subir a escada, uma luta danada. Bom, aí eu fui trabalhar. O meu primeiro trabalho, eu morei muitos anos em Santa Luzia.
E eu lá com um grupo de jovens da Igreja Católica, a gente ajudou a fundar uma creche comunitária. É. E essa creche existe até hoje, é uma creche que eu tenho muito carinho, porque foi lá que ela me ensinou muita coisa. Aí eu estava, né, eu tive dificuldade, como toda pessoa com deficiência, de arrumar o primeiro emprego. Isso mesmo eu tendo uma formação superior, já tido mais experiência de dar aula e tudo, eu tive muita dificuldade. Aí, quando surgiu uma oportunidade lá na creche, que a coordenadora não pôde ficar, a diretora de lá, na época, me convidou para ser coordenadora. Eu já tinha sido diretora, já tinha sido presidente da creche. Ah, não, Valéria. Eu falei, eu vou aceitar esse desafio. E fui. Morrendo de medo das crianças. As crianças me viam lá, mas me viam às vezes pouco, porque eu ia em uma reunião e tal, não era direto, né? Aí eu fui para trabalhar direto na creche como coordenadora. E aí foi muito bacana, e às vezes hoje eu comento isso muito quando eu vou dar algum testemunho, alguma palestra, e foi a coisa mais que me chamou a atenção e que me marcou muito, porque as crianças me tratavam assim de igual para igual. Aliás, eu era assim, quando tinha uma criança com problema, vou chamar a tia Valéria, ficava na mesma hora, porque eu era meia brava. Porque, já viu, 50 crianças, entre 3 e 7 anos, não é fácil, né? As meninas falavam, vamos chamar a tia Valéria. Aí eu ia lá, conversava, às vezes botava para pensar ali comigo na salinha, assim. Mas sabe o que eles chamavam mais atenção? Eles nunca, no início, quando eu cheguei, perguntavam, o que você tem na perna? Aí eu falava a verdade. Eu nunca falei assim, estou com machucado, nada. Falava de um jeito que eles pudessem entender e acabou, aquilo morria. Mas o que mais chamava atenção neles, que eles me achavam extremamente diferente, é que eu não tinha filhos. Olha. Porque todas as mães tinham filhos e todas as funcionárias tinham filho. E eu não tinha filho. Então, eles achavam isso extremamente estranho. Olha só, né? É Você vê. engraçado. Mas você não teve filho também muito por opção, porque você poderia ter, né? Não, foi uma escolha, né? Eu Uhum. sou daquelas que não quero colocar ninguém nesse mundo assim para eu acho que eu não tinha apesar de eu ter tomado conta de criança, né? Mas eu trabalhei muito. É um processo aí particular que Mas se foi você tivesse filho, você poderia estar ali como um regime de igualdade, que é a única coisa que chamava atenção na questão do filho. se E eu talvez até, tivesse filho, e eu era talvez, igualzinha às outras. exato. E talvez até por causa disso, de você cuidar de crianças e não ter filhos, é que se estabelecesse essa diferença, essa coisa. Bom, Isso. Foi. Valéria, a gente, eu olhando aqui, você já falou das AES, e deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queria. Isso que eu queria ler para você, que acabei achando aqui. A revista Fórum, aliás, o conselho da OAB aqui estava dizendo o seguinte: ressalta-se ainda que a nossa Carta Magna não permite que decretos autônomos emanados do Poder Executivo lancem novos conceitos sobre política pública voltada às pessoas com deficiência. Então, olha bem, o decreto ele é natimorto. Basta que faça uso da lei, né? Os decretos autônomos emanados do Poder Executivo servem apenas para regulamentar instrumentos já existentes em lei e devem ser restritos ao que a lei dispõe, não podendo de forma alguma ultrapassar seus limites, lançando novos conceitos que vão de encontro às normativas legais já existentes. Bom, então, o que eu queria deixar aqui para o nosso público? Primeiro, quem é a Valéria? A Valéria é uma militante, né? Ela tem formação? Tem. Você é formada em pedagogia, né? Não, eu sou formada em filosofia. Filosofia, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de filosofia. E me especializei depois em gestão pública e educação. E fiz algumas matérias na área da educação especial, mas não continuei, não. Certo. Então, olha bem, ela é uma pessoa como eu, como nós todos. Tem uma formação de nível superior, poderia não ter, né? Ela não tendo ou tendo, sendo mãe ou não sendo mãe, a característica dela de ser militante não diz respeito especificamente à condição dela de, até certo ponto, ser deficiente, que ela contou a história dela aqui, porque pessoas que não são deficientes, que passam a ter problemas, que causam dificuldades na vida dela,
vão continuar vivendo. Por exemplo, quem tem um câncer e sai meio curado aí, quem tem um problema cardíaco e sai meio curado aí, não é verdade? Uhum. Então, quer dizer, a nossa sociedade está precisando de acordar para que nós façamos, no lugar dos executivos e legisladores e até do judiciário, quando eles não estiverem acordados para essas coisas, que nós façamos a pressão. Você quer ver uma coisa que não tem nada a ver com ideologia? Muito se Uhum. discute hoje em dia o papel do Estado, se ele é máximo, se ele é mínimo. Essa discussão, para mim, é terrível, porque se o Estado serve ao povo, e quando eu falo o povo são todas as pessoas, é com o meu dinheiro que ele sobrevive. Então, ele pode cuidar de mim, porque ele está cuidando de mim, pago por mim. Claro, Então, ele não está me dando claro, nada. Agora, olha bem, sim. no Canadá você tem uma saúde pública, isso é só para citar um exemplo. No Canadá você tem Uhum. saúde pública. Eles têm um sistema de saúde lá tão bom quanto o SUS. O SUS é bom. O SUS foi muito Sim. bem criado e não foi criado por políticos, foi criado por técnicos abnegados e especialistas, não é isso? E hoje Uhum. ele é um senhor Sim. plano de saúde. O que ele não tem é verba e boa É. vontade política, mas ele é um grande sistema. Pois bem, o sistema É má gestão, né? é má Ele não gestão tem ou gestão. gestão indisciplinada. Gestão Nada, de quem ideologicamente acha que não pode doar é aquilo para os outros, quando na realidade aquilo não é doado, aquilo é regiamente pago. Muito bem. verdade. Lá no Canadá, a saúde pública é toda do Estado. Toda do Uhum. Estado, ou seja, é paga pelas pessoas. Eu pago com o meu imposto, você com o seu imposto, e todos os outros com todo o imposto, os problemas que aparecerem em quaisquer pessoas. Medicação, vacina, zoonose, saúde pública e tal. Tudo que nós fazemos aqui também. Só que lá, o Estado paga, por exemplo, um hospital carésimo para você estar lá se você necessitar dele. Esse hospital é privado e o Estado paga. Ah, mas o Estado tem que pagar um hospital público, porque ele está com dinheiro público. Não, ele tem que pagar quem assiste você. Então ninguém está excluindo o Uhum. privado aqui. Ninguém está excluindo o ganho, o Uhum. lucro de alguém que trabalhe de maneira competente. Excluído, obviamente, a corrupção. A questão aqui não é ideológica. A questão aqui é É. ética. E se ela é ética, e se a pessoa da Valéria, que é uma das pessoas que está aí trabalhando, não apenas por si, mas em torno de todas as pessoas que têm direito, você também, indivíduo cidadão, como eu, tem necessidade de ser ético e fazer esforço. Portanto, a questão não é ideológica, a questão é, o decreto é natimorto. Nós vamos Sim, mudar esse decreto. Tá certo? Fala mais um sim, bocado sim. aí, porque nós já estamos caminhando para o final do programa, eu estou preocupado com o seu compromisso. Sim. Não, fica à vontade. Não, então, aí você disse tudo, quer dizer, um decreto que já nasceu comprometido, né? Não tem sustentação jurídica legal e ética também, porque ele contradiz aquilo que a gente vem falando ao longo desses 30 anos, que nós estamos construindo, ou pelo menos buscamos numa utopia, a construção de uma sociedade inclusiva. Uma sociedade inclusiva é aquela que acata e respeita toda forma de diferença. E a educação ela é fundamental, ela que inicia esse processo, porque é ali que você forma as crianças na sua cidadania. E a convivência, como já foi falado, você disse também, né, e todo mundo é a, a educação inclusiva e a inclusão ela é mão dupla. Ela tanto é boa para mim, que sou uma pessoa com deficiência, quanto para você que não tem uma deficiência. E quanto Exatamente. mais cedo nós pudermos conviver com essas diferenças, sejam elas quais forem, será melhor. Agora, é o que você disse, porque, na verdade, ninguém é igual, né? Todo mundo tem uma característica. É claro que, ao falar isso, eu não posso minimizar os impactos que uma deficiência ou um transtorno global, que eles falam que é o autismo, ou uma deficiência intelectual, que é uma das que mais sofre com a discriminação, eu não estou aqui isentando e minimizando. Né? Como você disse, eu não tive uma escolha, eu não falei, oh, amanhã eu me levantei, sim, eu acho que eu vou ficar deficiente hoje. Não, não é assim. Né? Eu não escolhi isso. É uma condição da minha humanidade, né? Que tem vários fatores. No Brasil como o nosso, em que ainda não tem ainda
apesar da gente ter um excelente sistema de saúde, mas a conscientização das pessoas ainda fica muito a desejar, não tem prevenção direito, né? A gente está sujeito a esse tipo ainda de impacto na deficiência na saúde pública. Você vê agora, só para a gente, né, não esticar muito mesmo, mas eu estou abismada de saber que há uma baixa procura hoje das famílias, das mães, dos pais, para imunizar as crianças com a poliomielite, que está erradicada há quanto tempo? Isso é um absurdo, isso é um desrespeito ao direito da criança, é o direito à saúde e à vida. Então, assim, precisa fazer campanhas ainda de vacina contra o sarampo, tudo e da polio, tudo isso são condições que pode levar a uma deficiência grave ou até a óbito, a morte. Então, assim, nós vivemos ainda um país muito complicado. Ele é um Brasil, o Brasil é um país muito grande, em que a informação, às vezes, não chega para todos, como deve ser, né? E isso é um problema que nós, no movimento da pessoa com deficiência, a gente trabalha muito com a informação. Por isso que, de pronto, eu não nego, mesmo que eu esteja, às vezes, com alguma dificuldade, eu não nego participar de espaços como esse, de outros entrevistas, de reuniões. Eu já falei para todo mundo, desde dentro do quartel, para um monte de soldado, até para na OAB, eu vou para tudo quanto é lado, porque a gente precisa de levar informação. Nós precisamos de mostrar que a gente tem lutado aí há 30 anos por igualdade de condições. Igualdade de condições não quer dizer que eu tenho que ser igual, eu tenho que ser respeitada na minha singularidade. Exato. Né? E a pessoa com deficiência, ela sofre mais com isso, porque além dos transtornos que a deficiência pode causar, pela falta de incentivo, pela falta de informação, pela falta de equipamentos, né? Imagine uma pessoa com deficiência numa periferia, vamos dizer, eu vou falar de Juiz de Fora mesmo, em que o acesso ao ônibus é difícil, que não tem calçamento, que a casa é em condições, que ela recebe só um salário mínimo. Como? Ela vai ficar uma pessoa com deficiência bastante incapacitada. Exato. Ao contrário de outras que já estudaram, que conseguiram, que tem um carro, que pode sair, que vai, que passeia. A gente está lutando por isso, é para a gente minimizar essas diferenças. E aí passa realmente por uma questão ética. E que esses decretos, assim, só prejudicam. Só vem a nos deixar com mais indignação, como você começou nessa live, nessa nossa conversa. Só indigna, mas faz com que também... Porque a indignação ela é alimento da luta, ela é combustível Exato. da luta. Uma vez eu ouvi isso de uma pessoa e nunca esqueci. É por indignação e por não aceitar as minhas condições, dos meus companheiros, é que eu fui ser militante e sair à luta. E é isso que a gente faz até hoje, é lutar por uma sociedade que inclua todos e que respeite a singularidade também de todos. Bacana. O Valéria, então, a gente está caminhando para o final do programa e eu chamo a atenção das pessoas o seguinte, essa luta tem na Valéria uma pessoa que consegue sair, inclusive, do seu próprio incômodo da sua deficiência para defender bandeiras que não são bandeiras necessariamente dos deficientes. Se você imaginar amanhã que você pode ter uma doença que te deixa incapacitado, embora não constitua uma deficiência, e que a sociedade possa melhorar a sua vivência e convivência com essa doença e na sociedade, você está, de certa forma, defendida por esta paladina, né, dos direitos das pessoas, dos direitos do cidadão. Então, a defesa do deficiente, ela é apenas uma ilustração da ética de sociedade que nós temos que fundamentar na nossa sociedade, além e acima das ideologias. Não acredite naqueles pensamentos estratificados de A, B ou C, que estão há 150, 200 anos se degladiando aí e de repente caem no colo de siglas políticas e ficam falando coisas que, no final das contas, não é o que interessa. Pragmaticamente, o que interessa? Nós temos de viabilizar a vida de todas as pessoas e a gente conta uns com os outros. Nós não vivemos fora da sociedade.
As pessoas que são eleitas para resolver alguma coisa são pessoas pagas e eleitas com o nosso voto, não são dono de nada daquilo que eles comandam. Então, os comandantes somos nós. Temos que ficar independentes, pelo amor de Deus. O nosso libelo aqui é o seguinte: vote em alguém, mas saiba que o mandato dele é teu, não é dele. Tá certo? É verdade. Então, se ele tiver uma ideia e essa ideia estiver errada, ele que mude a ideia. Quem somos certos somos nós. Nós é que somos os comandantes. Se nós não pegarmos o nosso destino na nossa mão, quem fará isso pela gente, né? Então, vamos seguir o exemplo da Valéria. Valéria, eu vou te agradecer, vou terminar para você poder resolver lá os seus problemas. Você é uma pessoa que tem uma agenda até 23 horas, a Valéria está trabalhando. Então, olha só, eu vou agradecer a sua presença. Se a gente conseguir um jurista aqui para falar um pouquinho mais sobre as leis e abrir mais os olhos do nosso público, eu vou te chamar de novo e a gente vai fazer um prazer. Aí, tá bom? Muito Pode obrigado. me chamar quando você precisar. A gente discutir. Vamos discutir também a cidade de Juiz de Fora, como ela está em relação à política da pessoa com deficiência. A gente tem vários problemas aí também. Se você tiver alguém que tiver uma visão disso aí, chama que a gente faz mais uma. Chamo. Pode deixar que eu te chamo mais alguém. Muito obrigada pelo convite, adorei aí o papo, tá? Eu também gostei muito, tá? Eu vou despedir aqui do nosso público. Gente, então, hoje o seu presente foi a Valéria, com essa simpatia, com essa capacidade de luta, com essa competência, né? Uma moça jovem. Ela falou idade, mas eu não vou falar. Deixa quieto. Deixa quieto. Valeu. E nem vou falar a minha também. A minha o pessoal já sabe. Gente, olha, muito obrigado pela sua presença. Joga esse vídeo para frente, vamos difundir isso aí, em busca dessa causa. Essa causa não é dela, nem de meia dúzia. Essa causa é nossa, como sociedade humana e como sociedade ética. Muito obrigado e até o próximo Pontuando. Tchau. Beijo. Tchau. Gravado.